Exame 2014, fase 2, questão 1. Os métodos eleitorais procuram garantir a representação proporcional. No entanto, a atribuição de mandatos segundo o método de D'Hondt pode ter um resultado diferente da atribuição de mandatos segundo o método Sainte-Laguë. Na tabela 1 estão indicados os números de votos validamente expressos obtidos pelas listas de cada um dos 5 partidos mais votados na eleição dos representantes para a Assembleia Municipal de Penha Alta. Os votos em brancos ou nulos não foram considerados como votos validamente expressos. Temos aqui partido A, 22.010 votos e assim sucessivamente. Na eleição dos representantes para a Assembleia Municipal são atribuídos 15 mandatos, correspondentes ao círculo eleitoral de Penha Alta. Segundo o método de Sainte-Laguë, a conversão de votos em mandatos faz-se da forma seguinte: divide-se o número de votos obtidos por cada lista por 1, 3, 5, 7, 9, etc. Alinham-se os quocientes pela ordem decrescente da sua grandeza numa série de tantos termos quantos os mandatos atribuídos ao círculo eleitoral em causa. Atribuem-se os mandatos às listas a que correspondem os termos da série estabelecida pela regra anterior, recebendo cada uma das listas tantos mandatos quantos os seus termos na série. No caso de só ficar um mandato por distribuir e de os termos da série serem iguais e de listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver obtido o menor número de votos. Determine as diferenças entre os números de mandatos atribuídos às listas dos 5 partidos mais votados no círculo eleitoral de Penha Alta, resultantes da aplicação do método de D'Hondt e da aplicação do método Sainte-Laguë. Caso proceda a arredondamentos, conserve uma casa decimal. Comecemos por determinar a distribuição de representantes por aplicação do método de D'Hondt. Vamos só recapitular. Se o A tem 22.010 votos, dividimos por 1, dá o próprio número. Dividimos este número por 2, dá 11.005. Dividimos por 3 e assim sucessivamente. Fazemos a mesma coisa para o B. Dividimos por 1, que é 17.124, dividimos por 2 e etc. Depois de fazermos isto para todos os partidos, escolhemos os 15 maiores. Portanto, só temos que vir aqui, ver qual destes números é o maior. É o 22.010. Depois procuramos o segundo maior, que é 17.124. O terceiro maior, que será 15.144. O seguinte será 12.333. Portanto, o quarto. O quinto será 11.451. O sexto será 11.005. O sétimo será 8.562. O oitavo, 7.572. O nono, 7.336,7. O décimo será 6.166,5. O 11º será 5.725. O 12º, 5.708. 13º, 5.502,5. 14º, 5.048. E o 15º, 4.402. Como queríamos exatamente 5, só temos agora que contar quantos ficaram para cada um dos partidos. Para o A será 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 5 representantes para o A. Para o B será 1, 2, 3. 3 representantes para o B. Também 3 para o C. 2 para o D. E 2 para o E. Vamos agora ver como é que isto se procede
causa do método de Saint-Leg. Saint-Leg, portanto, pegamos no número total de votos do A, dividimos por 1, que dá o próprio número, dividimos por 3, neste método é só com ímpares, dividimos por 5, dividimos por 7, por 9, por 11. Fazemos a mesma coisa para o B, para o C, para o D e para o E. Escolhemos os 15 números maiores e ficamos com 4 para o A. Reparem que agora o A tem apenas 4. 3 para o B. 3 para o C. 3 para o D. E 2 para o E. Como se pode constatar, a aplicação dos dois métodos produz distribuições de representantes diferentes, nomeadamente no que respeita aos partidos A e D. O partido A perde um representante quando passamos do método de Hund para o método de Saint-Leg, enquanto que o partido D ganha um representante. Questão 1.2. A direção da Associação de Estudantes da Escola de Penhalta decidiu inquirir os alunos da escola sobre a cor da bandeira da associação. Os alunos podem escolher de entre as cores seguintes: amarelo, A, vermelho, V e castanho, C. Cada aluno deve ordenar uma única vez as três cores de acordo com as suas preferências. A ordenação efetuada por cada aluno corresponde a um voto. Foram apurados 430 votos válidos. Na tabela 2 encontram-se organizados os resultados obtidos. Temos aqui 150 votos com a sequência castanho, amarelo, vermelho. 180 votos com a sequência amarelo, vermelho, castanho. E 100 votos com a sequência castanho, vermelho, amarelo. O Manuel afirma que a falta de indicação do método a usar no apuramento da cor vencedora pode inviabilizar o processo de escolha da cor, pois, aplicando o método A ou o método B, a cor vencedora não será a mesma. Método A. Seleciona-se um par de cores e, não alterando os números de votos nem a ordem de cada uma das preferências, elabora-se uma nova tabela semelhante à dada, apenas com os votos das duas cores que constituem esse par. Comparam-se essas cores, contabilizando-se apenas a primeira linha. A cor com o maior número de votos na primeira linha é a vencedora do par escolhido. Repetem-se os pontos anteriores, até uma das cores ter vencido as comparações com as restantes cores. Indica-se a cor vencedora. Portanto, este é o método A. Passamos ao método B. Método B. Na ordenação das cores, cada primeira preferência recebe, em cada voto, tantos pontos quanto as cores em votação. Cada segunda preferência recebe, em cada voto, menos um ponto do que a primeira, e assim sucessivamente, recebendo a última preferência em cada voto um ponto. A escolhida a cor com o maior número de pontos. Mostre, aplicando os métodos, que o Manuel tem razão. Resolução. De acordo com os métodos apresentados, vamos olhar agora só para a tabela. O primeiro método correspondia a selecionar duas cores de cada vez. Imaginemos, por exemplo, o castanho e o amarelo. Se só quisermos comparar o castanho e o amarelo, nós vamos aqui à primeira coluna e olhamos apenas para o castanho e o amarelo, ou seja, como se o vermelho não existisse. Na segunda, amarelo, castanho. Terceira, castanho, amarelo. Portanto, é como se esta primeira coluna tivesse apenas castanho em primeiro, amarelo em segundo. Neste caso, o castanho ganha já 150 primeiros lugares, porque aqui o castanho fica em primeiro. Na segunda, estes 180
Se considerarmos que o vermelho é como se não existisse, o amarelo fica com 180 primeiros lugares e o castanho fica com os segundos lugares. Neste caso, o amarelo vai ganhar 180 primeiros lugares. O terceiro, os 100 votos, o castanho ficou à frente, portanto, mais 100 para o castanho. Neste confronto entre castanho e amarelo, o castanho fica com 250 primeiros lugares e o amarelo apenas com 180. Nós dizemos então que o castanho vence este despique direto entre estas duas cores. E fazemos isto para todos os pares de cores, até vermos qual é o que vence todos. O outro método era atribuir pontos. Por exemplo, vamos olhar para o castanho, só para o castanho. O castanho, na primeira coluna, está em primeiro lugar. Como só há 3 lugares, o primeiro lugar recebe 3 pontos, o segundo 2 pontos e o terceiro 1 ponto. Por exemplo, o castanho, por ficar em primeiro lugar na primeira coluna, receberá 150, que é o número de votos, vezes 3, por ficar em primeiro. Relativamente à segunda coluna, o castanho está em terceiro lugar. Então, ele por aqui recebe 180, que é o número de votos, vezes 1, porque o terceiro lugar só dá direito a 1 ponto, mais, e correspondente à terceira coluna, o castanho recebe 100 vezes 3, 100 porque são 100 votos, e vezes 3 porque o primeiro lugar corresponde a 3 pontos. Vamos agora ver com detalhe a resolução dos dois métodos. Resolução. Aplicando o método A, comece por selecionar o castanho e o amarelo. Portanto, selecionamos só estes dois, como já tínhamos visto. O castanho fica com 250 votos e o amarelo apenas com 180. Como se procura uma cor que vença todas as comparações, o amarelo já não pode ser, por isso seleciona-se agora o castanho e o vermelho. Portanto, como o castanho venceu a primeira ronda, o amarelo já não é candidato a vencer todos, uma vez que o amarelo já tem uma derrota. Vamos comparar agora o castanho e o vermelho. Fazemos um raciocínio semelhante. Portanto, reorganizando, ficamos com a primeira coluna castanho-vermelho, a segunda vermelho-castanho e a terceira castanho-vermelho. Neste caso, o castanho vai vencer na primeira e na terceira colunas e o vermelho vai vencer apenas na segunda. Ganha então o castanho com 250 votos e o vermelho fica só com 180. O castanho vence todas as comparações com as restantes cores e por isso será o vencedor pelo método A. Como eram apenas 3 cores, eram castanho, amarelo e vermelho, como o castanho já venceu o amarelo e já venceu o vermelho, é portanto o vencedor de acordo com este método. Portanto, castanho vence método A. Vamos aplicar agora o método B. O castanho, já tínhamos visto que ganha pela primeira coluna 150 vezes 3, porque 150 é o número total de votos. E vezes 3 é porque o primeiro lugar dava direito a 3 pontos. 180 vezes 1 da segunda coluna e 100 vezes 3 da terceira, um total de 930 pontos. O amarelo vai ganhar 150 vezes 2 pela primeira coluna, 180 vezes 3 pela segunda coluna, porque na segunda coluna o amarelo fica em primeiro, e 100 vezes 1 pela terceira, que dá um total de 940 pontos. O vermelho ganhará 150 vezes 1, porque ele fica em último na primeira coluna, 180 vezes 2, porque ele fica em segundo na segunda coluna, e 100 vezes 2, porque ele também fica em segundo na terceira coluna. Ficou todo com 710 pontos. Portanto, quem venceu aqui foi o amarelo. Curiosamente, não foi o mesmo do que na etapa anterior.
No método anterior, o vencedor tinha sido. Comparando os resultados obtidos pela aplicação dos dois métodos, podemos constatar que o Manuel tem razão, uma vez que, aplicado o método A, o vencedor é o castanho, e aplicando o método B, o vencedor passa a ser o amarelo.